Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. No vídeo de hoje, mais uma vez, estaremos resolvendo questões do IFP, a banca IFP, questões da IFP para o concurso do IFP, que vai ser realizado agora em breve. Lembrando mais uma vez que essas questões que eu estou analisando vão servir para qualquer concurso que você vá prestar, tá bom? Desde que nele caia a Lei 8.112. Então, sem mais delongas, vamos iniciar esse vídeo que está recheadíssimo de informações e já convido você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever e também me seguir aqui no Instagram no @marquescruz. E vamos lá. Ó, a gente tem aqui a nossa primeiríssima questão. Nessa primeira questão nós temos o seguinte, vamos ler aqui, ó, como eu falei a vocês, questão do IFP 2016, certo? Essa aqui especificamente para assistente em administração. E vamos iniciar aqui a leitura. A Lei 8.112, que é a que nós estamos estudando nesse vídeo, de dezembro de 1990, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Analise as sentenças abaixo. Vamos lá. Nessas sentenças abaixo, a gente tem aqui os requisitos para investidura em cargo público. E eu falei sobre isso já no último vídeo, então já fica para vocês aí a dica. Essa banca, ela gosta de cobrar esses artigos iniciais. Quais são os artigos iniciais? Esses artigos até o 20, 30. Então, assim, se você está começando a estudar a lei, como eu já falei em outros vídeos também, tem muitos vídeos aqui para vocês. Se você está começando, talvez você consiga já acertar algumas questões dessa banca. Por quê? Porque ela gosta de cobrar esses artigos iniciais. Eu não estou dizendo que ela não cobre os lá do final, mas nas provas que eu estou respondendo, que eu estou trazendo para cá, eu estou percebendo isso, que ela está cobrando muitos esses artigos iniciais. Lembrando que a lei tem mais de 250. Então ela está focando aqui nesses iniciais, mas você tem que dominar todos, certo? Então vamos lá, essa primeira questão, ela vai tratar do artigo 5º. Pegando a lei, se você for conferir lá no artigo 5º, que eu falei na aula passada também, vai dizer o seguinte, ó, são requisitos para a investidura em cargo público. 1. Nacionalidade brasileira. 2. O gozo dos direitos políticos. 3. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 5. A idade mínima de 18 anos. E 6. A aptidão física e mental. Tudo isso aqui está lá no artigo 5º da Lei 8.112. Mas vamos lá, vamos ler então as questões aqui que a gente vai ver agora o que é que disso aqui casa com o que está presente no artigo 5º. Então, são requisitos. Ele quer que a gente analise as sentenças abaixo. A nacionalidade brasileira e idade mínima, então ele coloca dois aqui num só, né? Nacionalidade brasileira, né? No caso aqui é um dos requisitos, e a outra, idade mínima de 18 anos. Então isso aqui é considerado como requisito básico para investidura em cargo público? Sim, com certeza, o 1 está correto. 2. O segundo grau, que é o nível médio, é exigido como nível de escolaridade mínima para investidura em cargo público? Então aqui a gente está diante de um erro. Por quê? Porque existem cargos que são de nível fundamental, certo? E o que é que fala especificamente aqui no artigo 5º? Ele fala o nível de escolaridade exigido para o exercício, ele não especifica qual é. Então, é de acordo com a atribuição do cargo. Então, isso aqui está errado. E terceiro, a quitação com as obrigações militares e eleitorais. Isso aí vai de encontro com o inciso 3, né? Até aqui é exatamente o inciso 3. Perfeito. Só que ele fala, é exigida apenas para o gênero masculino para a investidura em cargo público. E assim, se a gente for olhar militar, a quitação das obrigações militares, sim, apenas para o gênero masculino. Mas as eleitorais é somente para os homens? Não faz sentido. Então isso aqui também está errado. E aí, pessoal, essa questão, quando eu li assim a primeira vez, eu achei uma coisa muito louca. Por quê? Olha só, vamos analisar os enunciados. Percebam o nível de, eu vou chamar aqui capciosidade, né? O nível assim eu vou chamar até de maldade dessa banca. Como é que ela gosta de tratar as questões. Olha aqui, ó. Apenas o item 2 está correto? A gente sabe que não, né? Isso aqui está errado porque a gente sabe que apenas o 1 está correto. Aí vem aqui, ó. O item 3 está incorreto? O item 3 está incorreto. Isso aqui é verdadeiro, né? A gente acabou de ver. Pronto, esse aqui, o item 3 está incorreto. Isso é verdadeiro. O item 3 está incorreto. Aqui, ó, a gente acabou de conferir. Então, o item 3 está incorreto. Os itens 1 e 2 estão corretos? Não, o 1 está.
o outro não, né? Então a gente sabe que isso aqui é falsa, né? Os itens 2 e 3 estão corretos? Também não. Apenas o item 2 está incorreto? Olha aí, ele colocou apenas aqui, ó. Então, o item 2 está incorreto, mas apenas o 2 incorreto? Não. Então, perceba que isso aqui gera uma confusão gigantesca, porque ele falou, o item 3 está incorreto. Isso é verdadeiro. Só que a gente sabe que são 2 itens, né? O 2 e o 3. E a gente fica procurando aqui, ó. Opa, os itens 2 e 3 estão corretos. Então, aqui gera uma confusão gigantesca. Se você está fazendo essa questão, você vai pensar, vixe, será que eu errei alguma outra coisa? Porque as alternativas elas foram feitas de forma a confundir de fato mesmo. Então, na verdade, a correta aqui é a letra B, certo? É a letra B, porque a gente sabe que o 3 está incorreto. Mas vocês conseguem ver que essa forma que a banca colocou aqui é muito confusa? Não, agora, quando você tem 100% de clareza, depois que eu estou explicando aqui, fica mais fácil. Mas a primeira vez que você está fazendo, realmente ela gera uma certa confusão, né? Apesar de você saber, o item 3 está incorreto, beleza. Só que você fica procurando um item que tenha 2 e 3, né? Mas fica aí, né? A dica para vocês, como é que a banca trabalha. Vamos agora para a segunda questão. Essa aqui é de assistente em administração. Também essa primeira aqui é assistente em administração. Vamos lá. Segundo a Lei 8.112, em seu artigo 20. Então, olha o que é que fala o artigo 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por período de 24 meses. A gente sabe que, né, vou terminar de ler, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores, exceto. Pronto. Então, na 8.112 fala que são 24 meses, porém a gente já sabe que lá no final do artigo tem assim, ó, vide emenda constitucional número 19, né? E nessa emenda constitucional número 19 vai dizer pra gente que não são mais 24 e sim 36 meses. Então agora são 36 meses e não 24, certo? 24 meses, isso aqui já está desatualizado. Na lei está já desatualizado, mas tem do lado isso aqui. Então se você clicar, se tiver lá na lei, no site oficial mesmo, tal, aí você clicar, você vai ver que tem lá do lado, emenda constitucional número 19, que leva lá para 36 meses. Beleza. Ó, isso aqui vai falar no artigo 20, exatamente, né? Se você for lendo o artigo na íntegra, você vai ver que tem nessa sequência aqui. Assiduidade. Até uma dica que eu dou, quase todos os itens terminam com idade. Então a gente tem assiduidade, beleza. O único que não termina com assiduidade é esse aqui, que é a disciplina. Então a disciplina também está lá, certo? Então, ó, assiduidade, idade, disciplina, aí capacidade de iniciativa, produtividade, sim. Então aqui tudo está correto. Aí tem um que ele coloca aqui que é competência, que não tem lá, né? Então, lá no lugar de competência seria responsabilidade, certo? Se tivesse aqui, ó, o último seria responsabilidade. Então, na verdade, a gente tem, ó, assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade, certo? Então, aqui é a letra E, tá bom? IFP 2016, Analista de Tecnologia da Informação. Regime jurídico dos servidores públicos federais dispõe acerca das formas de provimento e vacância. Então, a forma que você entra no cargo, né, que é o provimento, e a forma que você deixa o cargo vago, ou seja, que você sai dele, de cargos públicos. Acerca desse tema, é correto afirmar que, aí a gente tem aqui as alternativas. Quais são esses métodos? Gente, a gente tem vários. Isso aqui vai tratar em duas partes da lei. A gente vai ter uma parte, eu vou escrever aqui junto com vocês. Ó. A gente vai ter uma parte que fica lá no artigo 8º, certo? Uma parte que fica no artigo 8º. Lá no artigo 8º, ele vai trazer para a gente o seguinte, o que a gente tem são formas de provimento, eu vou botar aqui, formas de provimento. Então, nas formas de provimento, a gente vai ter 9, né? Sendo assim que dessas 9, 2 foram revogadas, mas eu vou colocar aqui conforme tem lá na lei. Então, o 1 que a gente tem é a nomeação. Nomeação, você entrou, né? Esse aqui é o famoso, esse aqui é o originário, né? Você entrou, é a forma que você origina no serviço público, certo? Então, esse aqui é o originário. Depois da nomeação, né? A gente tem, ó, ainda tratando aqui de formas de provimento de cargo público. A gente tem aqui no 2, nós temos a promoção.
A promoção é interessante que ela não tem uma definição muito clara, ela não tem uma parte assim, uma parte dentro da 8.112 que diz a promoção é isso, certo? Mas a promoção é uma subida de classe, uma subida de categoria, de classe, certo? Subida de classe dentro do cargo, certo? Então está muito relacionado com o dinheiro, assim, certo? Subir de cargo, você vai ganhar mais, né? Então está muito relacionado com isso. Esse 3 e 4, revogados. E o que eram eles, né? Porque às vezes eles colocam nas questões, que exatamente coloca nessa aqui que a gente está analisando agora. O que é que foi revogado? Duas coisas foram revogadas. A ascensão e também a transferência. Essas duas coisas aqui, elas foram revogadas. A gente vai ter ainda, além desse, né? Nós vamos ter aqui no 4, no inciso 5, nós vamos ter a readaptação, certo? Readaptação, ou seja, um servidor que está readaptado, certo? O que é um servidor que está readaptado? É aquele servidor que sofreu alguma limitação física ou mental, certo? Limitação física ou mental. Então, quando essa pessoa, lá, de repente você trabalhava como digitador, trabalhava num cargo que você tinha que digitar e simplesmente você perdeu uma das mãos. Você não vai conseguir trabalhar da mesma forma lá digitando só com a mão, né? Então você vai ter que trabalhar em outra coisa, certo? Então, se você sofrer alguma limitação física, seja ela física ou mental, e você não tiver condições de trabalhar, você vai trabalhar só que de uma forma adaptada, ou seja, você vai ser readaptado a trabalhar em outro lugar, certo? Você não vai ser aposentado. Lógico que existem situações que, se não houver a possibilidade da readaptação, você vai ser aposentado, né? Mas se houver, você vai até a última instância aí, tendo que trabalhar de alguma forma, tá bom? 6. No 6, a gente tem a reversão. O que é a reversão, pessoal? A reversão, ela está relacionada com o servidor aposentado, ou seja, a reversão é o retorno do aposentado. Retorno do servidor aposentado. Então, tinha um servidor aposentado e aconteceu da aposentadoria dele simplesmente não está mais valendo, então ele solicitou, ele não atingiu ainda a idade máxima, ele pode solicitar, pode ter surgido uma vacância de outra pessoa e ele pode simplesmente voltar para aquele cargo, certo? Ou então a aposentadoria dele tornar sem efeito, ele ter que voltar a trabalhar, tá bom? Então, quando esse aposentado volta, por qual seja a razão, é a reversão, certo? Então, reversão é o retorno do aposentado. A gente vai ter, além desse, nós vamos ter também o aproveitamento, certo? Que é o aproveitamento. E o que é esse aproveitamento? Pelo amor de Deus, meu povo. O aproveitamento, ele está relacionado... o nome, ele sempre dá meio que uma ideia, né? Tipo, na nomeação, a gente sabe, você foi nomeado a primeira vez, foi dado tipo um nome para você. A promoção, ou seja, promover, né? Subir de classe. Ascensão e transferência foram revogados, beleza? Aí a gente vem readaptação, a pessoa que foi readaptada, significa o quê? Que ela teve que... Ela estava de uma condição e agora ela está em outra, então ela teve que sofrer uma adaptação, ela foi readaptada a outro cargo. A reversão, reverter é voltar, então retorno, só que aí está voltado para o aposentado, está focado em aposentadoria, retorno do aposentado. E no aproveitamento, a gente tem situações em que a gente tem servidores que ficam em disponibilidade, certo? Então é o retorno do servidor em disponibilidade, isso aqui, retorno do servidor em disponibilidade. É importante que você vá anotando isso aqui também, porque quando você estuda pela lei, não tem dessa forma aqui, organizadinho assim. Então, ou então você bate um print aí e aproveita e me marca lá também no Instagram, ó, o @marxcruz. Então me marca lá também. E se você não está inscrito no canal, aproveite e se inscreve agora também, né? Porque acho que esse conteúdo aqui está valendo a pena, né? Sim, vamos lá. Então, o aproveitamento ele acontece com o retorno do servidor em disponibilidade. Quando é que acontece que o servidor fica em disponibilidade? Pode acontecer de um órgão fechar. Então, de repente, o cara trabalhava num órgão, esse órgão simplesmente fechou, ele se transformou em outro. E aquele cargo lá que ele exercia não tem naquele novo órgão. E aí o servidor vai ficar em disponibilidade por enquanto, né? Caso algum órgão federal apareça lá e queira que ele vá trabalhar, ele vai ficar em disponibilidade, vai ser chamado, convocado e vai novamente voltar às atividades, mas enquanto isso ele fica em disponibilidade. Então quando ele volta,
é o chamado aproveitamento. A gente tem também a reintegração, certo? Que é o 8, aqui, ó, reintegração. A reintegração ela é bem interessante também, certo? Como é que acontece a reintegração? Ó, o nome fala, o servidor vai ser reintegrado. Que situação que acontece isso? Quando o servidor ele teve a demissão dele invalidada, certo? Então, vamos lá. O cara foi demitido e, de repente, aquela demissão dele, transitada em julgado e tudo, só que chegou lá no processo, ele conseguiu, né, de alguma forma, provar que, de repente, uma acusação que fizeram sobre ele era falsa e ele conseguiu revogar aquela decisão do juiz, certo? Então, se essa demissão ela foi invalidada, o servidor, quando ele retorna, chama reintegração. E a gente vai ter ainda uma outra situação, que é aqui a recondução, que vai ser o nosso 9 aqui, ó, a recondução. Na recondução, a gente vai pegar um servidor e reconduzir aquele cargo inicial, ou seja, sempre um retorno, né, que a gente está vendo aqui, essa forma de provimento. Então, esse retorno, quando é que acontece isso aqui? Ó? Imagine que um servidor teve posse em outro cargo inacumulável. Coisa que aconteceu comigo, eu não fui reconduzido, mas eu poderia ter sido. Eu estava num cargo, já era estável, e eu passei em outro concurso. Quando eu passei nesse outro concurso, eu volto a passar pelo estágio probatório naquele outro concurso. Se por acaso eu não fosse aprovado no estágio probatório, eu fosse exonerado do meu segundo cargo, aquele que eu passei depois, eu seria reconduzido ao meu cargo anterior, certo? Então é o retorno, esse aqui é o retorno do servidor estável. Imagina essa situação que você já é servidor, estável no lugar, foi trabalhar em outro, chegou nesse outro lugar, você não passou no estágio, não foi aprovado no estágio probatório, e aí você teve que regressar, ou seja, você foi reconduzido ao seu cargo anterior. Então isso aí é o caso 9, que é a recondução. Tudo isso aqui, pessoal, esses nomezinhos aqui, né, que eu coloquei, eles estão lá no artigo 8º. E essas anotações que eu coloquei aqui não estão lá, né? Então você tem que sair pesquisando aí por fora. Essa questão ela é bem completa, porque ela fala de cargos de provimento e também de vacância. A parte de vacância não vai tratar no artigo 8º, vai tratar no artigo 33. Então, artigo 33 vai tratar de vacância. Vacância é o quê? É sair e deixar o cargo vago. Então, nesse caso, lá do artigo 33, ó, a gente vai ter aí, são 9 situações também, certo? A gente vai ter a primeira delas, é a exoneração. A exoneração, ela pode acontecer de duas formas, certo? Essa exoneração, ela pode acontecer a pedido ou via ofício. A gente vai ter a segunda forma, vou deixar em vermelho aqui, não tem problema. A segunda forma é a temida demissão. Inclusive, isso aqui acho que vale um vídeo, né? Exoneração versus demissão. Existe diferença, né? Será que quando você é demitido, você também é exonerado? Toda vez que você é exonerado, você também é demitido? Eu já adianto que não, né? A demissão é uma coisa mais pesada, né? Quando você é demitido é porque você cometeu algum ato de improbidade. E isso aí vai tratar lá no capítulo 5 da lei, e aí a gente não vai falar agora aqui, que trata lá das penalidades. Então vou até deixar aqui para quem quiser dar uma pesquisadazinha depois, né? Isso aqui vai tratar lá na parte do capítulo 5 da 8.112, que fala das penalidades. Pronto, vamos lá. Então a demissão, né, como eu falei, uma coisa mais grave, você cometeu alguma improbidade, alguma coisa errada que você fez, e aí, né, você vai ser demitido, inclusive você vai ter que passar um período sem poder assumir o cargo, depende do grau de complexidade da coisa. 3, a terceira opção, né, de vacância é a promoção, certo? Então, você quando é promovido, você vai para um outro cargo, você deixa aquele cargo vago, né? Então, a promoção, você ocupa um cargo e deixa outro vago. Nesse caso aqui, a gente vai ter também o 4 e o 5, eles foram revogados, certo? 4 e 5 foram revogados, não vou entrar aqui em detalhes, né? Tem assim na 8.112, certo? 6 é a readaptação, que a gente já falou aqui também, né? Ó, a gente já tinha falado aqui da readaptação, né? Que é a pessoa que sofreu limitação física ou mental. E a gente também tem aqui o 7, que é o 7. O 7 é a aposentadoria. A pessoa, quando se aposenta, né? Ela deixa o cargo vago. Aposentadoria. O que mais que existe? Existe também a posse em outro cargo inacumulável. O que mais que a gente tem? A gente tem também o último caso, né? Que, no caso 9, que é o falecimento. Então, existe essa situação aqui também. Na pandemia, né, várias pessoas vieram aí, infelizmente, a falecer. Então, foram vários cargos aí que
entraram em vacância, né? Estão sendo as vagas preenchidas agora, novamente. Então agora a gente vai voltar para essa questão. Como eu disse, essa questão aqui ela é uma questão bem completa, né? Vamos ler aqui, ó. Regime jurídico dos servidores públicos federais dispõe acerca das formas de provimento e vacância de cargos públicos. Acerca desse tema, é correto afirmar que promoção e reversão são hipóteses de vacância de cargo público. Olha aqui, ó, o que a gente acabou de ver, ó. Promoção, ela é uma hipótese de vacância? Sim, isso aqui é verdadeiro. A outra situação que ele fala é promoção e reversão. Ó, reversão, ela é uma forma de provimento, né? Então ele fala, promoção e reversão são hipóteses de vacância. Ou seja, a reversão, ela não é um tipo de vacância, né? Ela é um tipo de provimento. Então, quando a gente analisa essa aqui, ó, no caso, promoção e reversão são hipóteses de vacância? Não, errado, né? A gente sabe que promoção é, mas reversão não, certo? Reversão é o que? Não é vacância, é provimento. Então essa primeira aqui está errada. Promoção e readaptação são hipóteses tanto de provimento quanto de vacância. Olha aí, vamos ver. Ó. Promoção é provimento? Sim. Promoção é vacância? Também. Mas, se a gente for analisar aqui o segundo, readaptação é vacância e provimento? Também, certo? Então a gente tem aqui, ó, readaptação na vacância e a gente tem readaptação no provimento. E a questão fala, promoção e readaptação são hipóteses tanto de provimento quanto de vacância. E a promoção está aqui e a promoção também está aqui. Então, a gente já sabe que a letra B é correta, porque promoção e readaptação são hipóteses tanto de provimento quanto de vacância de cargo público. Aí ele fala, reversão é hipótese de vacância, ó, reversão. A gente está vendo que reversão está onde? Está em provimento. Reversão está aqui? Não, né? Porque reversão, se você está voltando, você está provendo o cargo. Reversão e readaptação são hipóteses tanto de provimento... Não, a gente acabou de ver que a reversão, ela não é vacância, né? Ela é provimento. Então, essa aqui também está errada. E letra E, promoção e exoneração são hipóteses... Não, exoneração ser provimento não tem nem sentido, né? Exoneração você está saindo, então você está deixando em vacância o cargo. Então aqui é a letra B, certo? A alternativa correta, letra B. Então aqui eu encerro esse vídeo, espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades, clicar no sininho e ativar as notificações. E você vai receber o conteúdo em primeiríssima mão de forma gratuita, tá bom? Então não perca, fique antenado. Deixa o seu comentário aqui dizendo a hora que você está assistindo, o lugar que você está assistindo, qual o concurso que você vai fazer, que a gente vai se conhecendo aqui nos comentários, tá bom? Tchau, tchau, até mais. Não esqueça de me chamar para o churrasco após essa...